Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o jogo envolvendo Flamengo e Chelsea, um jogo aí muito esperado aí pelo público brasileiro que estava acompanhando aí esse Mundial de Clubes, que era o confronto, né, do último clube brasileiro aí, né, todos os outros, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, já enfrentaram em um clube europeu. E por causa dessa rivalidade aí que se criou, tinha uma expectativa grande desse confronto com entre Flamengo e Chelsea. A princípio, aqui no Brasil, pelo menos o que a gente via escutar, acho que de forma geral, né, também acredito que os europeus também pensavam dessa maneira, né? O Flamengo não era o favorito era o Chelsea. O Chelsea é um bom time, eu achei um time bem interessante. Acompanhei alguns jogos lá na Conference League, né, onde o Chelsea foi campeão, né, a final lá contra o Real Betis. O clube se classificou também para a Champions League, então assim, fez um campeonato inglês ali razoável, né, no finalzinho deu uma arrancada, conseguiu se classificar também para a Champions. Então um time interessante, um time que daria um jogo interessante, só que foi atropelado pelo Flamengo. O Flamengo passou o carro, não respeitou, não tomou conhecimento do Chelsea. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo, mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, Flamengo de virada 3, Chelsea 1, jogando lá na Filadélfia, né, pela Copa do Mundo de Clubes, e o jogo já começou daquele jeito, né, o Flamengo já impondo ali o seu jogo, que é algo assim até diferente assim do que se esperava. O treinador do Chelsea é um treinador que ele era auxiliar do Guardiola, o Marisca, e ele geralmente propõe o jogo, né? O Chelsea consegue ali propor o jogo, só que eles são muito rápidos no contra-ataque, né? Eles gostam de jogar dessa maneira. Mas dificilmente a gente vê um Chelsea jogando de forma reativa, como a gente viu nesse jogo de hoje, né? E ali, desde o início, o Flamengo foi propondo o jogo, né? O Flamengo conseguindo ali colocar ali o seu ritmo de jogo, criando jogadas, fazendo um excelente jogo. E em determinado momento, a partir de uma jogada de escanteio, o Flamengo perdeu essa bola, né? Essa bola foi ali... na verdade foi meio que mal recuada ali, né, até o meio campo, e ali numa falha do Wesley, né, aquele que já atuou ali pela seleção brasileira, né, ele estava jogando na lateral direita, e ele perdeu essa bola, e daí o jogador português, o Chelsea, né, conseguiu ali no contra-ataque abrir, fazer 1-0, o Chelsea foi mortal ali no contra-ataque, foi impressionante. E a partir desse momento ali, né, eu acredito que se passou ali um filme na cabeça de todo mundo que estava acompanhando e tal. Será que não vai acontecer essa vitória do Flamengo? O Flamengo jogando bem. O Flamengo conseguiu ali retomar o seu jogo, né, continuou ainda mandando no jogo, criando mais oportunidades. Ainda no final do primeiro tempo, teve chances ali de empatar o jogo, né, numa cabeçada do Gerson, né, o zagueiro tirou a bola ali em cima da linha. Mas foi isso, né? No primeiro tempo, o Chelsea saiu vencendo por 1-0. E aí, no segundo tempo, foi a mudança de chave. Lembrando que o Flamengo jogou melhor que o Chelsea o primeiro tempo inteiro, né? A gente assistindo ali foi evidente, né? A posse de bola, o número de passes, né? O Chelsea criou duas chances, né? Duas chances ali no contra-ataque perigosas, mas quem estava envolvendo, quem estava propondo o jogo sempre era o Flamengo. Daí no segundo tempo o Chelsea começou um pouco melhor o jogo, mas rapidamente o Felipe Luiz fez mexidas, ele tirou ali o Arrascaeta, colocou o Bruno Henrique, que foi algo ali muito, muito bom, muito interessante, que o Bruno Henrique já entrou no jogo, e com a estrela que o Bruno Henrique tem, né, já no primeiro lance ali dele ali, ele já começou ali criando perigo, já logo ali já conseguiu fazer o seu gol, e na sequência ele deu assistência, né, para o gol do Danilo. E depois ainda o Flamengo chegou ao seu terceiro gol. Anotei aqui o nome do Ian, acho que parece Ian, é um garoto da base, me parece, entrou muito bem e marcou o seu gol. O Flamengo atropelando aí o Chelsea, vencendo
com autoridade, jogou melhor o jogo inteiro, né? Tomou esse gol ali por um erro individual, né? Mas o Flamengo jogou melhor o jogo inteiro. Bom, eu vou colocar aqui na tela a escalação do Flamengo, acho interessante, importante a gente destacar ali o papel do Felipe Luiz, né? Como tem evoluído, como é bom treinador o Felipe Luiz, né? E é uma característica que ele tem é de colocar, escalar os times de acordo com os adversários, né? Então, às vezes, ele faz algumas mudanças aí no time, pensando justamente nos adversários, né? Então, o Flamengo, ele jogou lá com o Rossi, né? Um grande goleiro, fez boas defesas, um cara que sabe jogar muito bem com os pés, foi impecável, né? O gol não foi culpa dele. E daí na linha de defesa, o Wesley, Danilo, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. O Wesley, a falha foi em cima dele, mas ele fez uma grande partida, né? Eu acho que não comprometeu, apesar de ter entregado esse primeiro gol, mas ele fez uma ótima partida, né? O Danilo, muito experiente, né? Fez nessa posição de zagueiro, jogou muito bem, né? Léo Pereira também. E aí no meio-campo, o Pulgar e o Jorginho, né? O Jorginho ele é naturalizado italiano, né? Já jogou lá no Chelsea, já jogou no Arsenal. É um cara que muito bom jogador, né? Uma grande contratação do Flamengo. O Flamengo contratou para esse Mundial de Clubes e para o restante da temporada. E ele já chegou jogando, né? E jogando ali, assumindo a posição com tranquilidade, né? Encaixou no time muito bem e fez uma partidaça o Jorginho. E aí no meio-campo, o Flamengo começou com o Gerson, Arrascaeta e o Luiz Araújo. E no ataque lá o Plata. E daí eu já destaco a diferença do seguinte: o Flamengo, normalmente a gente vê jogando ali no ataque o Pedro, né, como centroavante. Teoricamente é o centroavante principal, o centroavante titular, né, vamos chamar assim. E aí o Felipe Luiz escalou o Plata, né, que é um cara mais forte e parece também mais rápido, talvez, que o Pedro, né. Isso pensando talvez na intensidade do jogo, né? E no segundo tempo ele sacou aí o Arrascaeta e colocou o Bruno Henrique. Eu acho que foi uma atitude de coragem dele, né, de fazer isso, que o Arrascaeta é um craque, né? Só que ele não estava tendo muito espaço no jogo, né? Eu queria comentar algumas coisas em relação a isso, a intensidade do jogo, a diferença que a gente vê na intensidade do jogo, mas eu queria colocar aqui também essa imagem de como o Flamengo terminou o jogo, né? Então ali a linha de defesa foi praticamente a mesma, o Pulgar, o Jorginho também, na volância ali os mesmos, e aí o que mudou foi o Wallace, Bruno Henrique e o Pedro. Então ele fez essa mudança importante ali no meio campo, e no finalzinho ainda terminou com o Michael, mas o Plata jogou até o final do jogo. Essas mudanças aqui do Michael, né? E foi bem no finalzinho do jogo, mas essa mudança importante foi a mudança do Bruno Henrique. Então, assim, muito interessante a gente ver essa postura do Felipe Luiz, né? De saber jogar ali, de saber mudar de acordo com cada partida. Bom, a gente comentando em linhas gerais aqui essa rivalidade que a gente tem aí de europeus com brasileiros, o que eu tenho observado, o que eu tenho visto, a diferença principal aí, é evidente que, apesar dessas vitórias dos clubes brasileiros, o futebol europeu ainda está muito acima do futebol brasileiro, em questão de investimento, de organização, mas quando a gente traz para os talentos, para o jogo em si, né, dentro de campo, a coisa pode se equilibrar. E eu percebo uma diferença principal entre o futebol lá na Europa e o futebol no Brasil, a intensidade do jogo. Pensando naquele jogo lá do Fluminense contra o Borussia Dortmund, a gente via como o jogo é intenso, né? Você assistindo um jogo da Premier League ou da Bundesliga, ou mesmo do Campeonato Espanhol, da La Liga, do Campeonato Francês, você vê que é um jogo intenso os 90 minutos. Então, um jogo extremamente físico, extremamente corrido, que não para. E aqui no futebol brasileiro, geralmente é um jogo que ele tende a ser cadenciado. É evidente que isso não é regra. Se você pegar um jogo aí do Campeonato Brasileiro
é um jogo rápido, é um jogo corrido, mas quem está vendo às vezes de longe dá a impressão de que ele é um jogo mais cadenciado. Porque o jogo se dispersa muito, os jogadores conversam muito com o árbitro, os jogadores demoram muito às vezes para repor a bola, né? Eles reclamam muito ali. Isso, de certa forma, é usado como artifício ali, às vezes para conseguir alguma vantagem ali dentro do jogo, para desequilibrar o adversário, pode ser utilizado, mas isso de certa forma quebra o ritmo do jogo, e isso pode tirar a concentração, né? E você vê que num jogo intenso como são esses jogos, né? Você pegar ali um PSG e Botafogo, todos esses jogos aí de clubes brasileiros contra europeus, acho que os jogos gerais, né, mesmo contra não europeus aí na Copa do Mundo de Clubes, você vê que é uma intensidade muito grande, né? Os 90 minutos ali são corridos, né? E às vezes, nesse quesito, às vezes o futebol brasileiro pode se perder ali, por questão às vezes de se dispersar ali, de não conseguir manter o foco ali durante todo o tempo do jogo ali. Mas o que a gente tem visto é que os brasileiros têm feito jogos incríveis, jogos muito bons. Esse jogo do Flamengo contra o Chelsea foi um jogo incrível. E algo mais que eu destaco, o Chelsea, apesar de ter um elenco muito mais caro que o Flamengo, né, não conseguiu ali, não tem um time, na minha opinião, melhor do que o Flamengo. O Flamengo tem um elenco hoje com jogadores melhores que o Chelsea, né? E a gente viu isso dentro de campo. Realmente foi uma vitória maiúscula, o Flamengo jogou melhor o jogo inteiro, apesar de ter ficado ali atrás no placar no primeiro tempo, não merecia o placar justo, seria pelo menos 1-1 no primeiro tempo, e o 3-1 para o Flamengo saiu muito barato para o Chelsea, poderia ter sido 4 ou 5 tranquilamente, o Flamengo perdeu 2 chances ali no mínimo, debaixo da trave ali, então realmente saiu barato para o Chelsea. Bom, essas foram as minhas impressões aí sobre essa grande vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Deixa aqui nos comentários aí o que você achou desse jogo, sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.